Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre mais um ataque de Leila Pereira ao Flamengo. O Flamengo havia se manifestado radicalmente contrário à utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro. Foi o suficiente para que a Leila dissesse o seguinte, abre aspas, durante esse ano participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes e o Flamengo sempre se omitiu. É até louvável que o Flamengo agora apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro e não somente em benefício dele próprio. E a Leila continua. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Desde que implementou o gramado artificial no Allianz, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Portanto, e aqui começa a pancadaria no Flamengo, as alegações da atual gestão do Flamengo não passam de fake news. Se o BAP estivesse realmente preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de grama que quiser. O que você pensa sobre as declarações da Leila? Você está com a presidente do Palmeiras ou com o presidente do Flamengo? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Só para fechar o noticiário do Palmeiras, Abel Ferreira já assinou a renovação do novo contrato, que será anunciado entre essa terça e quarta-feira, 2 anos de vínculo, sem multa rescisória e com manutenção do atual salário. Você sabia que o Palmeiras, dono do maior investimento na história do futebol brasileiro com reforços, completou 8 torneios consecutivos sem título? A última conquista, Campeonato Paulista de 2024. Desde então foram outros 3 torneios na temporada passada e mais 5 competições em 2025. Desses 8 torneios sem taça, Palmeiras foi vice-campeão em 4. Campeonato Brasileiro de 24 e 25, Campeonato Paulista de 25 e Libertadores de 2025. Se a gente for analisar os anos de 2024 e 2025, em 2 anos, 10 torneios disputados e uma única taça. Isso porque antes da conquista do Campeonato Paulista do ano passado, o Palmeiras também já havia perdido a Supercopa do Brasil. O mais maluco dessa história toda é que, apesar do fracasso recente nas competições, Abel Ferreira colocou a culpa na falta de investimento. O treinador português disse, abre aspas, somos uma equipe que tem menos recursos do que outras, mas pela sua organização, pela valorização do elenco e pela estrutura, conseguimos competir com muito menos recursos e conseguimos lutar por títulos. Abel, você não tem menos recursos do que ninguém. Só o Flamengo é mais rico que o Palmeiras hoje. Mas o Flamengo investiu 300 milhões de reais em contratações de reforços no ano. O Palmeiras gastou 703 milhões de reais. Esse discurso de que o Palmeiras é um pobre coitado não existe há bastante tempo, por mérito do próprio Palmeiras. O Verdão deve ultrapassar a arrecadação de 1,5 bilhão de reais nessa temporada. Só para completar, o Abel também afirmou na entrevista coletiva depois da vitória contra o Ceará, que rebaixou o vovô, que o seu salário de 3 milhões de reais, dito pela imprensa, não é real. E que os bônus que eu citei na semana passada em relação a títulos de Campeonato Brasileiro e Libertadores não existem. Eu posso assegurar que o salário de 3 milhões de reais foi divulgado e revelado por pessoas do staff do Abel Ferreira, tá? Então esse é o primeiro ponto. Sobre os prêmios, informação que eu consegui com uma pessoa do COF, o Conselho de Orientação Fiscal, vale a lembrança de que o COF tem acesso a todos os contratos no Palmeiras. E o Abel, que é mestre em dizer que não falou, foi o mesmo que havia assegurado que nunca tinha se acertado com a Al-Sadd. Tanto se acertou que o Palmeiras, para não ser punido na FIFA, precisou fazer um acordo com o time Qatari. O Abel que precisa melhorar bastante dentro e fora de campo. Um dos maiores problemas de Abel Ferreira e Anderson Barros no Palmeiras é em relação à contratação de reforços. Você quer um exemplo? Mikael, zagueiro de 25 anos de idade, comprado em fevereiro junto ao Houston Dynamo por 30 milhões de reais.
Depois de 9 meses no Palmeiras, ficou muito claro para os dirigentes, para a comissão técnica e também para torcedores que o Mikael não tem o mesmo nível que o Palmeiras espera de um zagueiro. Tanto que o Verdão está no mercado em busca de outro defensor. E aí o Palmeiras vai precisar tentar encontrar um clube disposto a comprá-lo por cifras inferiores certamente aos 30 milhões ou então aceitar o empréstimo. O Mikael, que só jogou 28 partidas, uma assistência na temporada, não saiu do banco em 4 dos últimos 5 jogos. Mas o pior vem agora. Se o Mikael custou 30 milhões, quero te contar que o Flamengo comprou o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino por 37 milhões de reais. E que Wagner Leonardo, que era do Vitória e esteve nos planos do Palmeiras na virada do ano, foi comprado pelo Grêmio por algo na casa dos 25 milhões. A diferença é que o Mikael hoje está fora dos planos, encostado no Palmeiras, enquanto o Wagner Leonardo tem proposta de 43 milhões de reais da Europa. O Léo Ortiz não precisa nem dizer, uma das maiores sensações do futebol brasileiro quando o assunto é zaga. Hora de falar sobre o Palmeiras, que já faturou nos 10 primeiros meses desse ano 1 bilhão e 300 milhões de reais. O Verdão caminha a passos largos para fazer de 2025 o ano com o seu maior faturamento da história. Na última segunda-feira, o COF, o Conselho de Orientação Fiscal, aprovou os 10 primeiros meses de balancetes. A receita total até outubro era de 1 bilhão 367 milhões de reais. Somente em outubro, um prejuízo, o Palmeiras fechou no vermelho em 32 milhões e meio de reais. De qualquer forma, o saldo no ano é extremamente positivo. O Palmeiras está com um superávit de 296 milhões de reais, ou seja, entre receitas e despesas estão sobrando para o Verdão quase 300 milhões de reais. Com um detalhe importante, a projeção para o ano era de um superávit de 12 milhões de reais. O Palmeiras está bastante acima da média. Só para completar, registrar também que as vendas de atletas foram o grande trunfo da gestão Leila Pereira nessa temporada. Desse 1 bilhão e 300 milhões de reais, 701 milhões vieram com vendas de atletas. O superávit em janeiro e em julho foram os mais significativos justamente no período em que você comercializa seus atletas com clubes do exterior. A última sobre o Verdão. O endividamento do clube bateu 1 bilhão e 20 milhões de reais. Mas antes que o torcedor palmeirense fique preocupado, boa parte dessa grana diz respeito a compras de atletas que serão pagas de forma parcelada. E o Palmeiras tem dinheiro para fazer essas quitações, essa dívida não deve ser olhada como um grande problema. Bora te atualizar sobre a novela envolvendo o casal Crefisa e o Vasco da Gama. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira do Extra, José Roberto Lamáquia teve uma série de reuniões recentes com a diretoria do Vasco da Gama. Discussão sobre a possibilidade de investimento na SAF Cruz Maltina. Segundo Gilmar Ferreira, Lamáquia e Leila teriam passado os últimos dias no Rio de Janeiro. Vale a lembrança de que enquanto a Leila for presidente do Palmeiras e o mandato só termina em dezembro de 2027, acho muito difícil vê-la ocupando qualquer cargo ou se associando ao Vasco. Mas, desde antes da eleição do Pedrinho, o Zé Roberto Lamáquia, marido da Leila Pereira, trabalhava com uma série de possibilidades de auxílio ao Pedrinho. Compra dos name rights do estádio, investimento na SAF, entre outras modalidades. Não tenho a mínima ideia de que operação possa estar sendo conduzida agora. E acho até natural que a Leila e o Lamáquia desmintam qualquer possibilidade de acordo, até porque toda vez que surge esse tipo de notícia no Vasco, a repercussão é muito ruim entre conselheiros do Palmeiras. O pessoal no Palmeiras não gosta desse tipo de notícia, mas é mais um motivo para a gente ficar de olho nessa história, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.